Vou esperar só mais um pouquinho para começar, tá, gente? Começando a entrar o pessoal, eu já vou... Queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Alguém pode dizer para mim se estão me ouvindo bem? Dá um comentário ali. Thaís, tá me ouvindo direito? Só para eu saber se estão me ouvindo. Ótimo. Então vamos começar. Boa noite. Pra quem não me conhece, eu sou a Ariane, eu sou advogada e trabalho com direito do idoso. Faz cerca de 10 anos, mais ou menos, 9, 10 anos. E nesse período, eu me aproximei de vários temas que não são necessariamente temas jurídicos, mas que têm implicações jurídicas. Então, hoje eu me propus a trazer um tema que eu gosto bastante de falar, mas não tenho como falar com muita gente, porque as pessoas fogem dele de uma forma, assim, bastante grande, que é a morte e as suas implicações, né, com relação à parte jurídica, mas muito mais com a questão de cuidados. Quando a gente fala das garantias de vida que tem na Constituição, no Código Civil, nas legislações todas, é muito engraçado porque a gente tem direito a uma vida digna. A gente tem direito a uma vida digna, com princípios, com direitos, com garantias. A gente tem direito à saúde, à educação, à dignidade da vida. A gente tem uma série de prerrogativas constitucionais que ninguém pode retirar da gente. Mas não se fala da morte digna. Não se fala do nosso direito de ter uma morte organizada, né? Do jeito que a gente gostaria que fosse. É claro que eu costumo sempre brincar que tem a morte morrida e a morte matada, né? A morte morrida é aquela que vem sendo anunciada ou que acontece de uma forma inesperada, mas ela tem a ver com a parte biológica, nossa, fisiológica. E a morte matada a gente não tem muito controle sobre ela, né? A gente tem no Brasil algumas questões relacionadas à organização de vida para a morte e que não são muito faladas. Então eu separei algumas questões aqui para a gente conversar. A primeira coisa são os conceitos que eu queria colocar para vocês, que muita gente confunde, que são as náuseas, né? Então, existe hoje uma discussão no Brasil jurídica de questões que já são bastante pacificadas em outros países, que é sobre a eutanásia, a distanásia, a ortotanásia e a mistanásia, que é uma coisa que pouquíssima gente fala. Eu queria colocar para vocês o que é cada um, assim, de uma forma muito rápida. Mas a eutanásia acontece com uma antecipação da morte. Muitas vezes, né, tem países que já aceitam a eutanásia, que pode ser um suicídio assistido, ou seja, a pessoa mesma provoca a sua morte para antecipar uma dor muito grande, para antecipar um quadro de saúde que lhe causa muita dor, né? Ou ela pode ser realizada com o auxílio de uma segunda, terceira pessoa. Isso quando aquele próprio indivíduo não consegue fazer em si próprio, né, as ações que precisa para um suicídio assistido. Essa discussão é bastante grande, principalmente quando se permeia a questão religiosa. Ela eu acho muito engraçado, porque a gente fala muito de aborto, mas não fala do suicídio assistido. Mas existe essa discussão, tem pessoas que viajam para determinados países onde é possível fazer a eutanásia, porque entende que não quer mais viver aquela situação que está colocada de problema de saúde e vai provocar um meio de terminar com o seu sofrimento. Se é certo ou se é errado, quem sabe, né? Isso é uma questão que nos garante a Constituição de termos liberdade com a nossa própria vida e liberdade de expressão e de colocar a nossa forma de viver de maneira que ninguém possa vir mandar ou dizer que está certo ou que está errado, né? A distanásia já acontece quando existe um prolongamento da vida de tal forma que aquela pessoa não precisaria passar por aquilo.
É diferente de um tratamento médico em que a pessoa é colocada em algum respirador ou em algum suporte. Gente, eu não sou da área da saúde, então eu posso falar algum nome errado. Mas que seja colocada em algum suporte de vida, porque o quadro pode se reverter ou porque não teve uma morte cerebral confirmada, enfim. Mas a distanase acontece quando a pessoa é colocada numa série de procedimentos que não vão ajudar na recuperação da vida dela, de jeito nenhum, da saúde dela, né? Não vão fazer com que ela viva mais ou melhor, não vão nem, às vezes, vai dar uma sobrevida de muito mais sofrimento. A ortotanásia acontece quando a gente tem uma morte natural, que é quando, por exemplo, a gente tem algum tipo de doença degenerativa ou a gente vai internado por algum problema e a nossa vida vai seguindo o rumo que ela tem que seguir. Eu sempre falo para as pessoas que a gente não tem como fugir da morte, basta estar vivo, né? Basta estar vivo e ela faz parte da nossa vivência. E tem a mistanásia, que é algo que pouca gente fala. A mistanásia é a morte através da falta do atendimento, da negligência do atendimento. É a morte miserável. É a morte que, infelizmente, a gente vê tanto no Brasil através dos sistemas de saúde. Não só o sistema único, mas os sistemas privados. Então, a mistanásia ela acontece quando alguém precisa de ajuda, quando alguém precisa de atenção e essa pessoa não encontra essa atenção de saúde onde ela deveria ter. E, além disso, quando ela já alcança um tipo de atendimento, por exemplo, a pessoa é diagnosticada com câncer e ela precisa ser atendida na rede ou pelo plano de saúde para tomar uma medicação, para fazer uma quimioterapia, enfim, e ela não consegue por conta da burocracia. Então, essa é a mistanásia. A morte acontece de uma forma que poderia ser evitada ou talvez trouxesse um pouco mais de qualidade de vida para o fim da vida daquela pessoa. Tratado disso, vou colocar um pouquinho também para vocês. Eu estou com umas colas aqui porque é muito conceito. Eu vou colocar para vocês uma diferença que a gente precisa ter. A Patrícia está colocando realmente a mistanásia, ela começa a ter novos contornos no coronavírus, principalmente quando a gente tem, aqui em Florianópolis, na Santa Catarina, a gente não chegou no colapso ainda da rede de atendimento, mas existem alguns estados que já chegaram em colapso. Eu não lembro se é Equador, Colômbia, enfim, tem um país desses que tem umas cenas bárbaras de pessoas caídas, mortas na rua, que perdem o ar de uma hora para outra. Isso ali é a mistanásia, eles estão morrendo a caminho de um atendimento que lhes foi negado, né? Eu espero, sinceramente, que a gente ainda consiga contornar essas situações. Voltando, então, aqui a 3 conceitos que a gente precisa ter na vida e que as pessoas confundem muito. Primeiro é a capacidade, depois é a autonomia e depois é a independência. A capacidade, dentro do nosso sistema jurídico, a gente adquire quando nasce com vida. E aí tem uma série de discussões do que é nascer com vida. Eu aprendi na universidade que tem um teste que tira o pulmão do feto, bota na água, se boia porque ele respirou e se respirou tem vida. Enfim, a grande questão é quando começa a vida, né? E a gente adquire, então, a capacidade. Inicialmente, ela não é uma capacidade total, né? A gente só vai adquirir a capacidade plena a partir da maioridade. Então, a gente tem um período que a gente é incapaz, depois a gente é capaz relativo e depois a gente é totalmente capaz. Mas essa capacidade, ela tem relação com os meus direitos e eu exercê-los de alguma forma. Então, essa é uma questão jurídica. Quando a gente fala de autonomia, é o meio e a forma e é o poder que eu tenho de gerenciar a minha vida. A autonomia, ela é diferente da independência e as pessoas confundem muito isso. Eu posso ser autônoma, mas ser dependente. Eu posso ser dependente e ainda ter autonomia. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. As pessoas, por exemplo, que têm AVC e conseguem, de alguma forma, se manter a comunicação e expressar a sua vontade. Às vezes as pessoas ficam sem falar, enfim. Nesse caso, a pessoa pode ser uma pessoa dependente, ela precisa de alguém para tomar banho, para se vestir, para levantar, para fazer tudo que ela precisa, mas ela tem autonomia de vontade, porque ela tem a sua capacidade de expressar a sua vontade. E importante, expressar a sua vontade não significa falar. Expressar a sua vontade significa conseguir se relacionar e expor a sua vontade para alguém, nem que seja através de piscada de olho. Sim ou não piscando o olho. Então, a gente confunde muito isso. O que é a dependência, a independência e o que é
a autonomia da pessoa ter a própria vontade e ter a sua vontade respeitada, tá? Quando eu falo que eu trabalho com idoso, logicamente eu trabalho muito próximo das pessoas que esperam o fim da vida, né? De alguma forma elas estão esperando. E eu noto que é com muita tristeza que as pessoas vão envelhecendo, um pouco por falta de fé no envelhecimento, um pouco por questões ainda por questões de família ou por medo do que vai acontecer. Existem várias pesquisas que dizem que o brasileiro ainda tem muito medo de envelhecer por conta da dependência física dos demais da família ou por falta de capacidade financeira da família de lhe ajudar, principalmente por receio de não ser atendido pelo sistema de saúde, né? A gente tem a maior parte da população dependente do sistema de saúde, então a gente o brasileiro tem medo do envelhecer. E é engraçado porque parece que se não falar do envelhecimento, não envelhece. Se não falar da morte, não morre. E na verdade, quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente se prepara e mais lúcido a gente fica para entender o que vai acontecer com a gente. Eu conheço algumas pessoas que têm... agora eu vou esquecer todo o nome das doenças, mas eu conheço algumas pessoas, por exemplo, que são diagnosticadas com Alzheimer. Esse diagnóstico ele pode vir bastante antecipado das fases mais severas do Alzheimer. E eu fico muito agoniada quando eu vejo que a pessoa tem um diagnóstico de uma doença degenerativa que vai levá-la a um momento de total esquecimento, que vai levá-la a um momento de não ter autonomia. Ela pode até ter independência, ela não tem autonomia e ela não fala sobre isso. Simplesmente a família bota para debaixo do tapete aquele diagnóstico e segue os dias. E vai ter um dia que essa pessoa vai precisar de auxílio e a família não sabe o que ela gostaria de fazer. Ela não sabe como que ela gostaria de ser tratada, como que ela gostaria de ser entendida, né? E daí vem a proposta que eu trouxe hoje de conversar com vocês sobre as diretivas antecipadas de vontade, que são documentos ainda pouco falados no Brasil. Eu acho bem curioso, porque eu converso com alguns advogados e eles não conhecem. Ele é um documento que vem da medicina, né, do Conselho Regional de Medicina. Ele não tem nenhum tipo de normativa dentro do Brasil. Ele já é bastante usado em alguns outros países, mas no Brasil ele se baseia numa resolução do Conselho Federal de Medicina, tá? Mas ele traz alguns argumentos e algumas questões que a gente precisa falar abertamente. Eu já tive a experiência de sentar e fazer uma diretiva de vontade, tá? Eu já tive a experiência de sentar com alguns idosos, principalmente idosos que não tinham filhos, idosos que não tinham quem pudesse falar por eles, tá? Eu já tive essa experiência e posso dizer para vocês que foi uma experiência riquíssima. Não foi uma experiência triste, porque a gente tratou aquilo com uma naturalidade bastante grande. Então, assim, as diretivas antecipadas de vontade, na verdade, elas são, o pessoal chama de tomadas de decisão no fim da vida. Quando você, quando se fala de tomada de decisão no fim da vida, eu acredito que a gente limita muito ao fim da vida. E, na verdade, eu tenho 40 anos e eu já tenho alguma concepção de como eu gostaria de ser tratada caso eu ficasse sem capacidade de me comunicar. Eu já tenho alguma noção de como eu gostaria de ser tratada se eu fosse hospitalizada de alguma maneira e perdesse a capacidade de me expressar até onde eu gostaria que a equipe médica fosse com os seus cuidados e com as terapias de manutenção comigo. Eu tenho essa visão do que eu gostaria. A grande questão é, será que eu já sentei e conversei com a minha família? Por incrível que pareça, não. Porque eu não consigo ter essa abertura para falar com a minha família sobre isso. Semana passada, quando eu disse que eu ia fazer essa live, eu estava no quarto, meu filho chegou e eu disse para ele, então, eu preciso te dizer uma coisa, se algum dia precisarem escolher me deixar no respirador ou não, eu gostaria de não ficar no respirador. Bota aquele oxigênio pequenininho aqui, me coloca para dormir e pronto. Não prolonga a minha vida de uma maneira artificial, eu não quero. A discussão disso, gente, se é uma questão religiosa, se não é, enfim, se eu tô com o meu emocional abalado, se eu não tô, isso é outra discussão. Nesse momento, a minha percepção é essa, é assim que eu gostaria que fosse. Como que eu tenho, vou me usar de exemplo, como que eu tenho
essa minha vontade, essa execução da minha vontade garantida. Vê bem, se agora eu entro tem algum problema, eu não vou ficar me referindo ao Covid, porque eu acho que não, né? Vamos evitar um pouco de falar sobre isso, mas se eu entro em algum tipo de doença, algum tipo de enfermidade que me coloca numa UTI de um hospital e que eu não consigo me manifestar, pela regra, pela lei, quem fala por mim primeiro é o meu marido. Na ausência do meu marido, quem fala por mim é o meu filho, que é maior de idade. Se ele não fosse maior de idade, quem fala por mim são os meus pais. Se eu tivesse netos. E nem sempre as tuas convicções são as mesmas convicções do teu marido, do teu filho, da tua mãe, da tua avó, de quem quer que seja. Então, não necessariamente a tua vontade vai ser atendida, porque o médico vai perguntar para outra pessoa o que ele gostaria que essa equipe médica fizesse. Tem que entrar com uma terapia medicamentosa assim ou assado, tem que fazer assim ou assado, tem que tirar a nutrição, não tem que tirar a nutrição, que é aquela nutrição que vai pelo nariz ou no estômago. Então, essas questões, se a gente não deixa isso informado para alguém e documentado, não se vai ter uma forma de garantir que os seus desejos de fim de vida sejam executados. A gente tem duas questões aqui. A gente pode fazer uma procuração, que é um mandato duradouro, ou seja, você faz um documento, eu aconselho que seja em cartório, através de uma escritura pública que é possível fazer. Você faz esse documento dando os poderes para alguém que não necessariamente é o seu marido, sua mulher, seu filho, enfim, não são essas pessoas determinadas em lei. Você dá o poder para alguém, você outorga esse poder para alguém, para que ele fale em seu nome no momento de... Tem uma coisa que já vou falar sobre isso, Patrícia. Para que alguém fale de você, né, por você, no momento em que você não pode falar. E tem o testamento vital, que ele é um documento um pouco mais aprofundado. Ele fala sobre os seus valores, os seus desejos, ele fala sobre as suas decisões, né, de fim de vida, que é até onde você aceita ser colocado em determinados atendimentos. Você vai poder também, e aí, Patrícia, é a questão que eu acho viável, você vai poder nomear um procurador de saúde, então tem o mandato e tem as diretivas, então dá para colocar os dois no mesmo documento, eu uso para colocar nos mesmos documentos. A gente pode colocar ainda outras questões com relação bem assim, direcionadas à questão religiosa. Se eu vou colocar algumas questões para vocês que a gente nunca pensa. Se você pode morrer em casa ou morrer no hospital, onde você quer morrer? Em casa ou no hospital? Você quer que a sua família fale abertamente com você sobre o seu diagnóstico? Se você não consegue se expressar direito, mas tem o discernimento, a cognição? Eu tive uma experiência com meu pai, que ele teve câncer, e quando ele descobriu o câncer já estava num estágio muito avançado. E quando a gente chegou no médico, o médico ficou cheio de dedo para falar com meu pai que ele já ia fazer o atendimento paliativo. E aí retiraram o meu pai da sala e o médico veio falar comigo. E ele disse, olha, o teu pai não tem mais o que fazer, se eu fizer quimioterapia nele, ele vai esticar, vai prolongar um sofrimento que ele já está tendo. Então o que a gente pode fazer é amenizar todos os sintomas que ele tem, colocar ele num atendimento que vai olhar mais para a parte física, para o bem-estar. Muita gente acha que o atendimento paliativo eu vou dar um remédiozinho para a pessoa dormir e morrer, e não é isso, né? Então, ele perguntou, mas tu queres que eu fale pro teu pai? Aí fiquei pensando, como é que eu não vou falar para a pessoa que não tem mais saída? Como é que eu vou falar para a pessoa que, olha, corre para dar jeito de falar com quem tu queres falar, de falar o que tu queres falar, de deixar o que tu queres deixar organizado, porque a vida vai acabar daqui a pouco, ou seja, o teu prognóstico não é lá muito positivo, você não vai viver 20 anos, né? E foi muito engraçado, porque engraçado é boa, né? Mas foi curioso porque o meu pai deu entrada no centro oncológico aqui no CEPOM, e quando a gente estava chegando na cadeira de roda, ele olhou para a placa, e eu tinha conversado com o médico que eu ia conversar com meu pai quando ele entrasse no quarto. E ele olhou para a placa e estava lá assim, Centro Oncológico, atendimento paliativo. E aí, eu lembro do olhar do meu pai. Meu pai olhou para mim e disse assim, eu vou morrer, né? E eu disse, agora não, né? Agora não. E ele durou 3 anos. E foram 3 anos que a gente conversou muito sobre a vida dele,
sobre a nossa vida, que não tinha sido lá muito amigável, e sobre as questões que ele queria falar, né? Eu deixava ele muito à vontade para ele falar o que ele queria. Eu aprendi muito nesses 3 anos perto dele e dentro do centro oncológico, muito. E talvez tenha sido aí que eu parei para olhar para esse tema com um pouco mais de cuidado e de afeto do que com a frieza da lei morta da justiça, né? Então, assim, quando a gente vai fazer a nossa diretiva de vontade, se você tem uma doença diagnosticada, se você tem um diagnóstico de algo, o ideal é que você faça isso sempre com o apoio do seu médico. Então, se a sua doença é degenerativa, você vai ter que falar com o neurologista, vai ter que falar com ortopedista, vai ter que falar com um cardiologista, enfim, porque só ele vai saber dizer quais são os desdobramentos daquele seu diagnóstico, né? Então, com o meu pai, a gente não fez uma diretiva, mas a gente fez a anotação das vontades dele no prontuário médico, o que é possível também, tá? Não necessariamente uma diretiva de vontade, ela tenha que ser feita em cartório, tá? Ela pode ser colocada na hora pela pessoa se ela tem a sua capacidade de se expressar. Então, ela pode chamar o médico, a enfermeira e dizer, anota no meu prontuário, eu não quero isso, eu não quero aquilo, e aquela vontade ali vai ser preservada, tá? E também a pessoa pode ter uma diretiva de vontade e chegar na hora que ela percebe que ainda tem algum tipo de coisa que possa ser feito e ela revoga a diretiva a qualquer tempo, tá? Então, ela pode revogar de maneira oral, verbal, aquilo que ela tinha colocado por escrito, numa escritura ou num documento feito por ela, assinado por esse procurador também, que seria o procurador de saúde dela, e por testemunhas. Com relação ao procurador de saúde, quando eu faço as diretivas, eu coloco o procurador e não coloco 1, eu coloco 3. Por quê? Porque geralmente o primeiro dos que eu faço são pessoas com idade muito próximas daquele que está fazendo a diretiva. Ou é o próprio marido, ou então é um irmão, ou é um primo. Então, a gente sempre coloca uma segunda pessoa. Aí a gente não sabe se a outra pessoa vai ter, né, algum piripaque, então a gente já deixa a terceira pessoa. Eu fiz um teste, e a gente ainda não chegou lá no teste, que na diretiva eu deixei expresso quem a pessoa, o sujeito, gostaria de ser o seu curador, tá? Ainda não precisamos usar esse documento, mas vai chegar um momento em que essa pessoa de fato vai precisar ser interditada e a orientação que me foi dada é: entra com o meu pedido de interdição, mas eu quero que fulano seja o meu curador, eu não quero que seja esse parente ou seja o outro. A pessoa determinou na diretiva quem ela gostaria que fosse curadora dela. É um documento registrada em cartório, no momento em que ela está lúcida, no momento que ela tem a capacidade cognitiva, acredito eu que a gente vai conseguir usá-lo pelo menos como justificativa do pedido daquela pessoa para ser a curadora dessa senhora, tá? Mas, enfim, eu não sei se isso é válido, mas, enfim, você acha que é possível a realização de diretiva por instrumento público? Eu acho, Patrícia, eu acho que a pessoa tem um instrumento público, assim como ela tem um testamento e ela pode revogar no momento que está morrendo de forma verbal, só basta ter testemunha, né? Então, eu acredito que sim, mesmo que seja uma procuração pública, porque se é um testamento também público, ele pode ser revogado, desde que tenha as 2 testemunhas. Então, eu não vejo motivo para não poder fazer isso, tá? Até a pessoa revogar oralmente e indicar um outro procurador de saúde, enfim, ou modificar alguma cláusula. Na diretiva, a gente ainda pode falar sobre doação de órgãos, a gente pode falar sobre a forma que a gente quer que o nosso corpo seja tratado depois do falecimento, se a gente gostaria de ser enterrado, de ser cremado, isso pode estar lá. Não é nenhuma forma de garantia, né? Mas é uma forma de que você consiga deixar escrito uma orientação que muitas vezes a sua família não vai te perguntar. A gente foge mesmo desse assunto, né? Assim como a gente foge do tema suicídio, assim como a gente foge do tema de depressão e das doenças mentais, a gente foge, a gente finge que não existe, achando que se fingir que não existe, elas não vão acontecer. E elas acontecem, né? Quantas pessoas morrem por dia? Esquece o Covid. Quantas pessoas morrem por dia? Muitas pessoas morrem por dia. E quantas dessas pessoas puderam falar sobre o seu quadro e sobre o seu fim de vida?
Pouquíssimas. Então, quando a gente fala e tenta garantir a dignidade da vida, a gente precisa entender que a nossa vida ela deve ser digna até o momento que o corpo para. Se a gente vai ter alma, o espírito depois, ou se a gente vai ficar sentado esperando o belo dia que a gente vai ser julgado no juízo final, outros 500. Mas a nossa vida, ela começa e ela termina. Discussões jurídicas acerca de onde começa e onde termina, tem muitas. Hoje a morte, ela é aceitável quando existe... Eu vou falar do jogo de cartas. Hoje a morte, ela é aceitável quando existe a morte cerebral, né? É o que é... Hoje a classe médica usa a morte como a morte cerebral. Então, quando o cérebro não tem mais chance, a pessoa precisa ser mantida por máquinas, então se espera um determinado período, precisa se chamar 2 médicos para fazerem os laudos e aí sim é decretada a morte cerebral. Isso é quase que pacificado, mas o início da vida aí é uma discussão tremenda, se é no embrião, se é no feto, se é na concepção, se é quando nasce, enfim, isso é outra coisa, a gente está falando da outra ponta da existência, né, que é lá na morte. Um médico, no momento em que ele está fazendo o seu atendimento, ele pode negar cumprir a sua diretiva de vontade? Ele pode. Primeiro porque não é um regramento jurídico, né? E depois porque existe um código de ética médica em que determina que ele tem que fazer tudo o que ele puder, lançar mão de todos os artifícios e de todas as terapias para manter a pessoa viva. Então, o que eu penso? A diretiva antecipada, ela foi construída pelo Conselho Federal de Medicina justamente para dar uma garantia para o médico de que ele não está fazendo nada que não tenha sido desejado pelo paciente. Mas, se esse paciente ele tem uma família que fica lá em cima, apesar da diretiva do paciente, a família fica questionando e querendo coisas que aquele paciente não deixou claro que queria, o médico pode achar que vai vir uma ação por aí. Vai vir um processo, vai vir questionamento, eu posso ser representado, e talvez por conta desse medo que a insegurança jurídica traz com relação à diretiva de vontade, o médico possa lançar mão de alguns artifícios que você, enquanto estava lúcido, não quisesse, tá? Mas eu tenho conversado com alguns médicos paliativistas, tenho conversado com alguns gerontólogos e, regra geral, a diretiva ela é sim respeitada e cumprida até a última frase. Quando eu fiz uma cirurgia, agora em 2018, eu não tinha minha diretiva. E foi muito engraçado, porque quando eu entrei no centro cirúrgico, a enfermeira veio falar comigo e ela disse assim, tá tudo certo. E eu não tinha falado para ninguém o que eu queria. Eu estava apavorada, porque eu não tinha conseguido dizer para ninguém o que eu queria que fizessem comigo. E aí eu disse para ela, não tá tudo certo. Eu preciso falar umas coisas. Aí ela disse, tudo bem. Eu disse, anota, pelo amor de Deus. E aí foi engraçado, porque eu já estava lá desesperado, porque eu queria tomar café e não podia tomar café. Eu fiz uma graça lá, porque eu sou meio palhaça. E aí eu disse, não, tu anota. E aí eu comecei a dizer para ela as coisas que eu não gostaria, né? E aí eu disse, onde é que isso vai ficar anotado? Ela disse, no teu prontuário. Então eu me senti um pouco mais segura de entrar no centro cirúrgico, porque eu sabia que o que eu queria estava no meu prontuário. E saí segura, né? Entrei e saí segura. Eu corria risco de vida? Corria. Eu estava no centro cirúrgico, né? Mas naquele momento, para me deixar tranquila, para tomar uma anestesia geral e para ficar numa boa, eu precisava dizer para alguém o que eu queria que fizessem caso tudo começasse a dar errado, né? Falar da finitude da vida, falar do momento em que essa finitude vai chegar, ela é importantíssima para os idosos. Ela é importantíssima para quem está num momento de queda, não posso falar de queda, né? Mas enfim, quando a sua saúde está decrescendo, no momento em que a sua saúde está cada vez mais fragilizada. E deixar essa pessoa falar a respeito é muito importante. Alguém já falou aqui da carta na mesa, eu separei. A SBGG traduziu, deixa eu pegar que está aqui embaixo, ela traduziu um jogo de cartas. Gente, eu botei muito para trás. Ela traduziu um jogo de cartas, não sei se vai ficar ao contrário ou não, que chama Cartas na Mesa, tá ao contrário. Cartas na Mesa. É um jogo de baralho,
Eu já usei esse jogo com um idoso também, porque ele queria falar, mas não queria. E aí eu já joguei com ele esse jogo. São 30 e poucas cartas e traz uma série de perguntas. Eu separei algumas para vocês entenderem como não é só o eu quero respirador ou não quero respirador. Eu quero botar nutrição ou não quero nutrição. Não é só isso, são outras coisas. Então, vou colocar alguma aqui. Tem uma pergunta que diz assim: quero falar sobre meus medos, inclusive sobre o medo de morrer. Teve um dia com meu pai que eu sentei do lado na cama dele e disse assim: tu tens medo de morrer? E aí ele olhou para mim e disse: eu tenho muito medo de morrer. E aí a gente começou a conversar sobre isso, sobre o medo do quê, né? Qual era o medo que ele tinha? Era de repente continuar vivo de alguma forma? Ou era de ter que lidar com seus pecados? E ele disse para mim: não, eu tenho muito medo de sentir dor. Eu disse: bom, então a gente pode lidar com isso. Você pode morrer sem sentir dor. E quando ele já estava com uma fase mais avançada da doença, e a gente estava numa discussão danada sobre colocar a sonda, não colocar a sonda para passar a alimentação, eu também sentei do lado dele e disse: tu queres botar a sonda de alimentação? Ele disse: não, eu não quero. Enquanto eu puder comer pela boca, eu como pela boca. Depois vocês me deixam no soro, porque eu não quero passar por isso. E aí a gente dava um iogurte para ele hipercalórico, que tinha não sei quantas milhões de calorias, e bastava aquilo para ele ter o número de calorias necessárias por dia. Ele levava um dia inteiro, gente, para tomar 200 ml. Mas ele não queria a sonda e eu respeitei isso até o final. Doeu? Doeu. Eu me senti impotente. Eu saía do quarto para chorar no corredor? Muito. Mas eu estava cumprindo aquilo que ele queria, tá? Então, eu tentei de alguma forma fazer com que ele se abrisse com relação a isso. Outra questão aqui: quero ser visto pelas pessoas que eu escolher. Tem uma questão aqui que eu acho muito interessante também. Eu vou trazer de novo o exemplo do meu pai. Meu pai não queria visita. Ele não queria que as pessoas vissem ele doente. E eu me comportei como um cavalo de batalha. Eu não deixava ninguém chegar perto. Então ia eu, o meu irmão, a minha cunhada, o meu marido e 2 amigos que ele deixou. Os 2 irmãos dele foram uma vez, ele disse: não quero mais, e eu não deixei mais entrar. A gente proibiu as entradas de todo mundo. Eu achei que talvez tivesse sido um pouco longe demais, mas era o que ele queria, né? Quero falar sobre o que fiz na minha vida. Bate um papo com a pessoa que está lá com uma doença degenerativa enquanto ela pode falar, deixa ela contar as histórias dela. Não é você o protagonista da história, é aquela pessoa, né? Quero que a minha família respeite as minhas vontades. Essa aqui, para mim, é a carta mais importante. Principalmente quando a gente fala de idoso, a família acaba achando que aquele idoso não tem mais... Eu tô lendo aqui, gente, porque senão passa a pergunta, daí eu não consigo. Ariane, a realizar as orientações a respeito das diretivas, você trabalha com o médico que a pessoa própria, que a pessoa sugere. Eu peço que o médico da pessoa, de confiança da pessoa, faça as orientações da saúde. Depois que ele fez as orientações da saúde, a gente senta e faz o restante da diretiva, tá? Eu prefiro assim porque a pessoa tem um médico de referência, né? E aí ela vai se sentir mais confortável também por falar disso. Geralmente eles me procuram, eu explico o que é a diretiva, digo: volta lá no teu médico agora e vai conversar com ele. E aí ela vai no médico e volta pra mim, e a gente faz a diretiva. Geralmente é assim que eu faço. Existem geriatras que fazem a diretiva, tá? Eles mesmos escrevem a diretiva. Não há necessidade de ter um advogado fazendo a diretiva, certo? Não há necessidade da assinatura de um advogado para fazer uma diretiva, mas é recomendável que você tenha um profissional lhe auxiliando, até porque quando você... Pode ser um psicólogo, gente, pode ser um psiquiatra, pode ser alguém, enfim, que vai lhe ajudar, alguém que você confie, tá? Eu acabo fazendo muito porque eu trabalho com os idosos e acabo trabalhando com pessoas com diagnósticos que são diagnósticos que geralmente vão ser degenerativos, e isso acaba surgindo né? Eu acabo perguntando: olha, tem essa opção, você até quer pensar nisso, não quer pensar nisso? Principalmente quando a pessoa tem medo de ser interditada. É engraçado porque o medo da interdição é maior do que o medo da morte, tá? Sabe por quê? Porque o medo de não poder expressar a sua vontade é muito maior do que o medo da morte. Só que entre o caminho
de você ter um diagnóstico e até a morte, você pode ficar ainda sem a capacidade de expressar sua vontade e a pessoa vai chegar no fim da vida sem conseguir dizer o que ela queria dizer. Voltando aqui às cartinhas. Isso aqui é fundamental. Aliás, todas elas são. Meus entes queridos podem chorar ou rir perto de mim. Isso aqui não vai estar na diretiva, tá? Não existe obrigatoriedade em fazer um testamento de vontade, Nicole. Isso é uma escolha da pessoa, tá? Se meus entes queridos podem rir ou chorar perto de mim. Sabe o que é? As pessoas têm uma história de que quem tem uma doença degenerativa ou quem já está lá em fase, é terrível essa palavra, mas em fase terminal, eu quase não vejo mais médicos usar terminalidade, mas quando a pessoa está chegando lá, né, parece que a família se sente culpada em rir, a família se sente culpada em estar feliz, a família se sente culpada porque alguém passou no vestibular, porque alguém vai se formar, porque alguém vai se casar. Gente, isso é a vida acontecendo. E é muito melhor para a pessoa, e os psicólogos podem falar melhor do que eu, é muito melhor que a pessoa fale a respeito do que está acontecendo e deixe essa pessoa que está com diagnóstico a par das coisas, né? Gostaria que a minha família aceitasse e acolhesse a minha morte. Isso aqui é uma pergunta que a gente conversa e as pessoas dizem, não, mas é que os meus filhos não aceitam. Às vezes, os pacientes se submetem a tratamentos não por vontade própria, mas por uma imposição familiar. Até quando isso é válido, né? Até quando isso precisa ser feito, né? Com relação... Quem que a gente quer salvar? É a pessoa que está morrendo ou é a gente mesmo? Né? Fica aí a dica. Perguntem-se se vocês querem salvar a si mesmos, se vocês querem salvar realmente quem está doente, né? E aí tem no meio das cartas a pergunta, a expressão quero fazer uma diretiva antecipada de vontade. E aqui é a hora que a gente conversa com eles. É um joguinho bastante interessante, tem a venda no site da SBGG, eu não estou fazendo jabá, não ganho nada com isso, mas eu realmente gosto bastante dessas cartinhas, indico para vocês, tá? Eu não quero que essa live seja de muitas horas, né? Até porque só tem 1 hora no Instagram. Eu prefiro fazer as trocas dentro de salas de bate-papo para poder interagir mais com vocês, mas resolvi hoje fazer esse teste. O que eu queria colocar para vocês tirando a parte do testamento, a gente pode e deve falar sobre o fim da vida. A gente pode e deve considerar o momento de final de vida como um momento que faz parte da nossa existência, né? A Lúcia está colocando aqui que tem medo de morrer, porque a morte é uma incógnita. O medo de morrer devia ser o mesmo medo que a gente tem de entrar num carro para ir para a BR. Se a gente tem medo de morrer, a gente não viaja de avião, a gente não faz cirurgia, a gente deveria, então, se tem medo de morrer, cuidar da saúde. Se a gente tem, de fato, medo de morrer, a gente devia achar um jeito da nossa saúde ser um pouco melhor. A gente devia ter um jeito da nossa relação familiar ser um pouco melhor, né? E outra coisa que eu gosto de falar muito, que um dia eu vou falar aqui também, que não tem a ver com a questão, tem a ver, mas não tem a ver com a questão familiar, né? Toda a pessoa que tem uma construção familiar de afetividade, de colaboração, de respeitabilidade, no momento em que ela chega num diagnóstico degenerativo, no momento em que ela precisa encarar o final da sua vida, tudo é mais fácil, tanto para ela quanto para a pessoa. Quando o cuidar de alguém vira uma imposição social, isso é um peso danado para quem cuida e para quem é cuidado. Quando o cuidar de alguém significa você estar ali contra a sua vontade ou contra a vontade daquela pessoa que está naquela situação, isso é uma baita de uma violência que acontece, tanto com quem cuida quanto com quem é cuidado. E o que eu noto esses cuidadores familiares, essas pessoas que são indicadas como cuidadores, como procuradores da vida da pessoa, são aqueles com quem o paciente, né, a pessoa com diagnóstico, melhor se relacionou durante a vida, e não necessariamente é a esposa, é o marido, pode ser uma pessoa que foi amiga dela desde pequeno e que ela mantém um contato maior e que ela sabe que aquela pessoa vai conseguir agir sem as emoções, né?
Imagina bem, se o meu filho tem algum problema, eu vou chegar, vou agarrar o médico e dizer, faz tudo que tiver para deixar ele vivo. Se tiver uma terceira pessoa para falar entre nós e que vai perceber que não dá para fazer tudo, talvez essa pessoa possa agir melhor do que eu. Falar assim pode parecer frieza? Pode, mas não é. É essencial para que a gente encare a vida da melhor forma possível. Então, voltando aqui, fazendo um resuminho para terminar, quem pode fazer a diretiva antecipada de vontade? Qualquer pessoa acima dos 18 anos, até se tem uma discussão se o relativamente incapaz pode fazer a sua diretiva. Qualquer pessoa acima dos 18 anos que tenha comprovado a sua capacidade cognitiva. Então, eu sugiro que quando você for fazer a diretiva de vontade, você deixe lá, apresente junto ou deixe anexado uma declaração médica de que você está nas suas capacidades mentais. Faz a diretiva, faz a procuração e clica lá, grampeia lá o atestado médico, né? Qualquer pessoa capaz, então, pode fazer isso. Não precisa de advogado, pode fazer pode fazer sozinha, mas eu aconselho muito que faça. Se a pessoa tem um diagnóstico, que ela faça com seu médico, para que o médico comente e explique os desdobramentos da sua doença, para que ela tome as decisões necessárias. Não tem validade. Então, eu posso fazer uma diretiva hoje aos 40 anos e ela vai acabar. E ela validar até o final da minha vida. E eu posso mudar a minha diretiva a qualquer tempo. Gente, eu vou terminar aqui. Depois eu vou baixar esse vídeo, vou colocar ele no YouTube e vou mandar o link vou deixar o link nas minhas postagens. E eu espero que eu tenha conseguido esclarecer de alguma forma e de contribuir de alguma forma com esse tema para vocês, para que a gente possa discutir um pouco mais e trazer a morte para dentro do nosso dia a dia, porque ela faz parte do nosso dia a dia, tá? A gente realmente precisa falar sobre isso, para que quando chegar a nossa vez, a gente se sinta mais seguro e mais acolhido. Eu acho que o que falta mais quando a gente está chegando lá, quando a gente tem algum tipo de diagnóstico degenerativo, é essa angústia de não ter feito tudo o que gostaria, de não ter falado tudo o que gostaria, de não ter deixado claro aquilo que gostaria de ter deixado claro. Então, não espera o último dia de vida, não espera o diagnóstico. Fala já, fala agora. Eu não sei quanto tempo eu tenho, gente, então vocês estão dizendo que vai acabar, não vai acabar, eu não sei, porque eu não tenho relógio. Então, mas conversem sobre isso, tá? Conversem muito sobre isso. Procurem sempre alguém de confiança, e de novo, não precisa ser da família, pode ser alguém da sua confiança, e façam esse documento. Façam. Você pode usar esse documento a qualquer momento. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Faltam 20 minutos, Ana, então eu vou falar mais um pouquinho. A gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente tem uma esperança numa infinidade que ela não vai acontecer. E quando a gente se prende no que é físico, a gente acaba se não dando valor para deixar boas memórias, né? Então, se a gente se prende no que, ai meu Deus, eu vou segurar mais 5 minutos de vida, e talvez sejam 5 minutos que você poderia ter passado com alguém, ter escrito alguma coisa, ter pintado alguma coisa, ter visto um filme, enfim, ter feito algo que te trouxesse um pouco mais de felicidade, um pouco mais de conforto. Pensem também sobre a questão médica. A gente teve um caso de uma paciente aqui de Florianópolis que ela tinha câncer e ela optou em não fazer mais o tratamento no momento em que o médico disse que ela não tinha mais saída, que dali para frente todo o tratamento quimioterápico e de radioterapia que ela faria, ele não sabia se ela ia ter efeito colateral ou não, só que o que ele sabia é que o quadro dela não se modificaria. Então ela resolveu não fazer nada daquilo, ela foi viajar, ela foi visitar os parentes, ela foi deixar as coisas arrumadas, ela distribuiu o que ela queria distribuir para todo mundo. Então ela deu lá o galo de porcelana para não sei quem, o revisteiro para não sei quem, o livro para não sei quem, ela foi distribuindo as coisas. Ela reuniu os amigos diversas vezes, ou seja, ela viveu a vida dela. E no momento em que ela realmente estava chegando no fim da vida, ela foi levada para o hospital como ela queria e ela morreu sem sentir a agonia que ela tinha medo de sentir. E que ela falou tanto para os amigos dela que ela não queria sentir a falta de ar e sentir aquela
a gente tem uma aceleração, enfim, ela não queria sentir isso, né? Então, eu achei essa história fantástica e acho que a gente tem que falar mais sobre isso e pegar esses modelos. Eu tenho 2 livros para deixar para vocês aqui de indicação. Um eu já reli, ó, ele tá todo marcadinho aqui, ó, que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que é da Ana Cláudia Arantes. Ela é uma médica paliativista excelente, ela conta pequenas histórias e a vivência dela dentro do atendimento paliativo, é muito bom. E esse livro aqui é para quem gosta mais de estudar a parte de sociologia, que é, aqui ó, Uma História Social do Morrer. Esse livro aqui me abriu muita cabeça, ele fala de como a morte é tratada desde os primórdios. E quando que a morte começou a ser algo evitável, tá? Quando que a morte começou a ser algo não desejável e por que que ela deixou de fazer parte do nosso dia a dia. Não sei se vocês lembram dessas histórias, mas quando mostra melhor o outro, esse aqui, Uma História Social do Morrer, e esse aqui, A Morte é um dia que vale a pena viver. São 2 livros muito bons. Tem outros, mas esses aqui são os mais interessantes. Agora eu me perdi totalmente, gente. Fui falar do livro e já me perdi. Mas a gente precisa, sim, falar... lembrei. A gente, quando eu era pequena, a minha avó me contava que quando ela era pequena, as pessoas que morriam eram veladas em casa. Não sei se vocês já ouviram isso. Elas eram veladas em casa. E as pessoas... Tem ainda no Nordeste o bebê morto, né? As pessoas se reúnem para beber o morto, ainda nos interiores. Para vocês verem como a morte não era algo que poderia ser... que era algo triste. Era um momento em que as pessoas... Elizabeth Ross também tem uns livros ótimos que abordam esse tema, diz a Karina. E as pessoas tratavam a morte como algo mais cotidiano, mais corriqueiro. Hoje em dia, eu fui um tempo atrás num velório que era num crematório, eu fiquei assustada com a pirotecnia envolvida no negócio. E ainda tem os velórios, esses velórios que a gente entra e é um sofrimento danado, né? Então a gente ainda tem vários tipos e várias formas de encarar a morte, mesmo dentro da nossa própria cidade, quem dirá no Brasil inteiro, na América Latina. Tem a Santa Muerte dos mexicanos, que eu acho o máximo, é um dia dedicado às pessoas que morreram e que eles se felicitam pela memória, né? Eu acho que a gente tem que viver esperando deixar uma boa memória, deixar uma boa história para ser contada, deixar um bom legado. Por fim, e agora é o fim, eu quero deixar uma atividade para vocês, que eu já fiz uma vez numa oficina, eu acho bem interessante. Façam o seguinte exercício: você está morto, dentro do caixão, está morto. E aí, 4 pessoas vão falar sobre você naquele momento. Uma pessoa do seu trabalho, uma pessoa da sua família, uma pessoa do seu convívio social e uma pessoa que tem que seria da sua rede de religião. O que essas 4 pessoas vão falar sobre você? Como essas 4 pessoas vão te enxergar? E no fim, você anota isso. E no fim você analisa para verificar se o que você acha que as pessoas vão falar de você é o que realmente você é. E o que realmente você gostaria que falassem de você. Para mim, esse foi um exercício grandioso. De vez em quando eu paro para fazer isso. O que eu gostaria que meu filho falasse de mim? Será que eu estou sendo a mãe que eu gostaria de ser? O que eu gostaria que meu marido falasse de mim? Será que eu estou sendo a esposa que ele gostaria que eu fosse? Né? O que as minhas colegas aqui, as minhas sócias falariam de mim? Será que eu estou sendo a colega de trabalho, a sócia que eu gostaria de ser? Né? Ou será que elas estão vendo em mim uma pessoa... Eu não gostaria que as pessoas me vissem como aquela que trabalha demais, mas eu trabalho demais. Então eu tenho que começar a repensar isso, né? Tem um povo aqui dizendo que vai ser cremado. Tem problema não, gente. Vocês podem dizer na diretiva de vontade até onde gostaria de ser jogada às cinzas, né? Eu ainda não parei para decidir o que eu quero, não. Acho que eu quero ser cremada também. Desde que a minha família tenha grana para isso, porque é caro, né? Também dá para fazer um plano. Então, é isso, né? Tem os crematórios que fazem planos de cremação e as pessoas se negam a fazer isso. Poxa vida, deixa a vida organizada, não deixa a conta do enterro para ninguém pagar, não. Né? Tome essa frente, arrume a sua própria vida e deixa claro como é que você quer morrer, porque isso é o mais importante.
Agora eu vou terminar, vou baixar esse vídeo, vou colocar para vocês. Ele vai ficar no Stories 24 horas, né? Mas eu vou baixar depois e colocar no YouTube. Quero agradecer muito a participação de vocês, as colaborações, tudo que vocês colocaram aqui. Tem um pessoal aqui dizendo que quero garantir que vai ser cremado e depois ela vai estar morta, de fato, né? Depois que cremou, acabou, não tem mais saída. E é isso. A gente tem que pensar na morte como uma parte da vida. Eu sei que esse momento é um momento muito difícil, as mortes sociais aí estão acontecendo, a gente vai ainda passar por um grande luto social por conta do Covid, a gente vai passar ainda por grandes dilemas por conta do Covid, mas a gente precisa falar sobre isso, né? Ainda mais no momento que todo mundo corre o risco de ser pego na esquina. Então a gente precisa sim, e vamos tratar desse assunto de uma forma mais leve, porque a morte é igualzinho o nascimento, só que é um nascimento ao contrário, né? A gente, ao invés de estar nascendo para a vida, a gente vai estar nascendo para a memória de alguém, né? Então vamos deixar boas memórias. Gente, um abraço para vocês, vou colocar aqui no encerrar e a gente se vê numa outra oportunidade, tá bem? Tchau, tchau, até uma próxima.